quando nós realmente temos um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, a nossa vida então ela começa a ser mudada, transformada. Por quê? Porque alguém vai tirar um tempo para me ensinar a palavra. Como nós vimos aqui, vão e ensinem, façam discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, depois passou para 70 discípulos, para 120 discípulos, e chegou um tempo que tinha 500 discípulos. A Bíblia fala em 12, mas se for estudar a história, tinha 500. Que todos eles viram Jesus quando Jesus voltou, depois que ele tinha sido morto e crucificado. Então, quando nós começamos agora a entender, a compreender este amor, que não foi uma derrota, não foi o fim, mas o começo de uma nova vida, nossos olhos se abrem. Daí a gente pode lembrar também de Paulo, que era um fariseu também, um perseguidor dos cristãos, um cara muito fiel à lei de Moisés. Quando começaram a falar em Cristo, quem é esses caras, quem é esse Cristo? Vão matar esse povo todo. E começaram a perseguir, até que no caminho de Damasco, que era uma viagem de mais de 250 quilômetros, né? Ele estava viajando, então a gente entende pela distância da viagem, pela posição de Paulo, era um homem que tinha poder, ele estava a cavalo, ele não estava a pé, era uma viagem longa. E nesse caminho, então, ele com cartas, com autorizações para aprender quem era cristão, uma voz e uma luz aparece. Eu acredito que o cavalo deve ter levantado as pernas para cima e ele caiu ao chão. E naquele momento ele ficou cego. E aquela voz diz: eu sou o Cristo, quem você persegue. E aí levaram ele para a casa de um discípulo. E aquele discípulo, e Jesus falou com aquele discípulo: vai lá, que Saulo, aquele perseguidor, mas Saulo não, eu não posso dar a palavra para ele, eu sei, eu conheço a fama dele, ele prende os caras, ele mata os cristãos, aqui são teus seguidores. Ele disse: não, vai lá, porque para mim é um instrumento escolhido. Jesus escolheu ele. Só que ele ficou ali 3 dias cego, onde aquele discípulo ficou ensinando, falando para ele do amor de Deus. Então, quando ele realmente entende, as escamas dos seus olhos caem, e ele sabe quem é Jesus, e a vida dele é transformada, ele levanta e vai se batizar. É tremendo quando nós entendemos e conhecemos quem é Jesus. Não foi com todos que Jesus fez isso, não foi com todos. Ele nos deu o livre-arbítrio, nós fizemos nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho que nós queremos andar, nós escolhemos quem é o Deus que nós queremos adorar. Mas Ele é o único Deus. Ele é o único Deus que pode transformar vidas. Você sabe qual é o maior milagre que Jesus faz até hoje? Transformar vidas. Jesus até hoje é o único que transforma as vidas. Porque você, querido, pode dizer, você conhece um crente, aquele crente sempre é ex-alguma coisa. Aquele crente ou é ex-adúltero, ex-travesti, ex-prostituta, ex-bandido, ex-drogado, ex-alcoólatra. Ele vai ser sempre ex-uma coisa. Por quê? Porque um dia ele teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a vida dele. Amém? Eu sou ex várias coisas também. Aqui a maioria é ex alguma coisa, mas Jesus nos amou e transformou a nossa vida. Você quer conhecer Jesus? Mesmo ele sendo um mestre da lei, Nicodemos está perdido se não receber Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo eu me achando bom, mesmo eu me achando um cara honesto, trabalhador, sincero, não traio a minha esposa, não bato nela, não faço nada de errado, mesmo assim, eu preciso me render aos pés de Jesus. Ele me dá o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Eu quero escolher andar com Ele, ou eu escolho andar conforme eu desejo. A escolha sempre é nossa. O Senhor não nos obriga. Querido, se o Senhor quisesse nos obrigar, todo mundo serviria a Ele, porque Ele tem poder para isso. Mas aí nós seríamos robôs. Mas Ele quer que nós venhamos servir Ele de espírito
em verdade, de coração, por amor a Ele, por saber quem Ele realmente é. No versículo 3 fala sobre um novo nascimento. É um nascimento espiritual, que também é conhecido como regeneração. Quer dizer, regenerado novamente, foi gerado novamente. Isso vem agora, é algo espiritual na nossa vida. E ele mesmo sendo um mestre da lei, ele não compreendia, porque era algo espiritual que Jesus estava falando. Quantas vezes nós não entendemos algumas coisas, mas quando nós começamos a andar junto, a gente começa a entender, né? Se eu perguntar aqui para os nossos irmãos que vão se batizar, no começo que vocês começaram no primeiro dia, vocês entendiam alguma coisa? Não, né? Mas conforme vocês foram caminhando, vocês foram aprendendo, através da palavra. Jesus vai se revelando, Jesus vai falando, Jesus vai nos trazendo a paz no nosso coração, Jesus vai nos direcionando pelo amor que Ele tem por cada um de nós. E esse amor é um amor tão grande, que Ele declara ali mais adiante, Jesus declara para Nicodemos, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira, que entregou a mim, para que todo aquele, isso não foi só naquela geração, vem até o dia de hoje, para que todo aquele que em mim crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Olha como é fácil, olha como é maravilhoso esse amor, e não nos custa, não nos pede sacrifícios nenhum, mas sim o nosso coração, realmente despojado, de tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, na nossa bagagem, nosso conhecimento, despojar de tudo aquilo para conhecer agora o novo de Deus, o novo nascimento, não se dá no ato do batismo, se não entendermos o morrer com Cristo na cruz. O novo nascimento não vai se dar agora, queridos, quando eles virem mergulhar aqui, não se dá o novo nascimento. O novo nascimento se dá, sabe quando? Quando nós viemos aqui na frente, e entendemos que Jesus morreu por mim, e eu tenho que agora entregar a minha vida para Ele, para viver uma nova vida. O que nossos irmãos vão fazer hoje, é cumprindo com a ordenança de Cristo, que está mais explícita em Marcos 16, que diz: aquele que crê, seja batizado. Então hoje nossos irmãos estão dando o testemunho à igreja, à comunidade, aos amigos, que eles creem em Jesus, que eles sabem quem é Jesus, e que eles querem uma nova vida com Cristo. Então, teremos o batismo. Então o batismo é a consequência do novo nascimento. Se nascemos é porque morremos para a vida antiga, nossa vida velha. Antigamente nós entendíamos, muitos pastores nós entendiam que o batismo era o ato, né? Quando a pessoa mergulhava, morria, saía, ressurgia. Mas isso aqui é um ato de fé, de entender que Cristo, lá na cruz, e quando eu reconheço isso, eu estou nascendo de novo. O arrependimento, a morte, né? O arrependimento é a ruptura da velha vida, é dizer não para a velha vida, é me despojar de mim. Imagina que na sua roupa está a sua vida toda, você tirar a roupa, você vai ficar nu. Pensa comigo, tira a roupa, você está nu, certo? É a sua vida toda, e não tem nada agora, e agora você se reveste de Cristo, uma nova vida, com os pensamentos de Cristo, com a direção de Cristo, com o amor de Cristo sobre você, um novo caminho. O Senhor nos dá sempre a oportunidade de fazer algo novo. A cada manhã a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é renovada sobre nossas vidas. Então a cada manhã o amor de Deus é renovado para os seus filhos.
A cada manhã, Deus diz assim, ó, filho, tu tem 24 horas, vai lá, viva bem, faça o bem, viva aquilo que eu tenho te ensinado, viva aquilo que você tem aprendido, viva. Como é difícil nós vivermos da maneira correta, como é difícil nós vivermos negando a nossa vontade, negando a nossa carne, negando nossos desejos, como é difícil. Mas quando nós nascemos de novo, não é difícil. Quando nós nascemos de novo, querido, é fácil ser cristão. Porque mesmo em perseguição, mesmo em luta, você vai se regozijar. Por quê? Porque a palavra está se cumprindo em sua vida. Você vai ter alegria quando alguém te falar mal de ti. Que? Tu, crente? Ah, eu te conheço. Eu sei o que tu fez no verão passado. Lembra disso? Eu sei o que tu fez no verão passado. Sim, eu fiz, não nego, mas houve uma ruptura. Houve uma ruptura com aquilo. Agora eu sou nova criatura. Agora, na minha vida, a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. Glória a Deus. Vamos para outro texto, vai ser bem rapidinho, estamos quase terminando. Romanos 6. Romanos 6, até o 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Está falando para quem? Para aquele que nasceu de novo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, que quando nós recebemos Jesus, quando nós morremos para o mundo, nós estamos morrendo para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, mortos para a nossa natureza pecaminosa, como viveremos ainda nele? Como ainda viveremos no pecado? Isso nos mostra o que é o crente, aquele que renasceu de novo. Não tem como viver no pecado. Ele vive uma nova vida. Ele vive aquilo agora que Cristo direcionou para ele. Ou não sabeis que todos quantos, versículo 3, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, diz, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, batizados em Cristo, querido, nós temos um texto lá de, onde eu anotei aqui, deixa eu ver, lá de cá. Se eu não me engano, não anotei ele, acho que era Gálatas, que diz que nós nascemos em Cristo, e agora nós somos novos, né? E tudo vai se fazer novo. Eu não anotei o versículo. Mas o batismo em Cristo é aquilo que eu expliquei antes, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É o batismo que estava aqui, o batismo em Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus, nós morremos com Ele. Em outras palavras, Ele se tornou o nosso substituto, e nossa identificação com Ele em sua morte, nos dá todos os benefícios pelos quais Ele morreu. Então isso nos mostra que Ele fez tudo isso por nós, para que nós possamos ter essa nova e uma linda vida. Amém? Queridos, eu vou dizer para vocês, nem sei, faz 23 anos, em maio agora fez 23 anos que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estava falando ali para o pastor Isaac, que está aqui conosco, que eu conheci o pecado, eu conheci o mundo, eu vivi lá. Um dia desses eu estava orando e falando com Deus, Senhor, como seria bom se a gente pudesse voltar ao tempo. Como seria bom, Senhor, se eu pudesse voltar lá na minha adolescência,
Lá quando eu comecei a trabalhar, a sair de casa, como seria bom, mas com esse pensamento que eu tenho hoje. Como seria bom, Senhor, eu poder voltar lá sabendo o que ia acontecer hoje. Eu ia voltar direto para a igreja. Eu ia voltar direto para a igreja, para a casa do Senhor. Olha quanto dano, querido, a gente faz para nós. Para pensar quanto dano você fez para vocês, quanto dano você causou para você, quanto dano você causou para pessoas que você ama, por não conhecer Jesus, por não conhecer o amor de Jesus, por não viver o amor de Jesus. Quanto dano nós cometemos. Eu cometi muito dano contra minha esposa, contra meus filhos, contra minha família. Cometi. Eu não conhecia o amor de Jesus. Mas quando isso muda, quando eu me despi de mim, quando eu me despojei de mim e me revesti do novo, realmente algo novo acontece. Você não vai virar um santo do dia para a noite, não. É um processo que você vai caminhando agora, buscando, ensinando, fazendo discípulo. Faz discípulo não é do dia para a noite, discípulo é uma caminhada. Os discípulos de Jesus andaram 3 anos com ele, uma caminhada com ele, aprendendo 24 horas por dia. Olha que faculdade de teologia que eles fizeram. 24 horas por dia eles estavam com Jesus, e Jesus ensinando eles. Olha que maravilha isso. Então a nossa vida é assim. Nós começamos então a aprender como não trazer dano para nós, porque Jesus disse: amai teu próximo como a ti mesmo. Aí depois Jesus disse: mas eles se amam, mas olha quanto dano eles trazem para eles. Daí Jesus disse: não, esquece isso aí. Daí Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque estava trazendo danos ainda para eles. Então não, amem como eu amei vocês. Como é que Jesus nos amou? Se entregou na cruz. A morte de cruz era uma morte para os bandidos mais perigosos, aqueles que tinham cometido crimes terríveis, assassinos. E Jesus não cometeu nenhum crime, mas foi para lá. Por quê? Porque tinha que pagar por todos nós. Por todos nós, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, Ele morreu por você e por mim, para nos libertar, para nos dar uma nova vida. Bota mais, Senhor. Muitos supostos cristãos hoje estão que nem Nicodemos, estão cegos na religiosidade, igual aquela mulher lá no poço do pai Jacó, que ao meio-dia, no horário que tinha mais sol, ela ia no poço pegar água, porque ela sabia que naquele horário não tinha ninguém no poço, mas Jesus estava lá. E ela disse assim: eu vim buscar água aqui no poço do pai Jacó, onde o próprio Deus estava ali, mas ela não reconheceu, não tinha olhos espirituais. E Jesus ali revela toda a vida dela. Realmente, você já teve 4 maridos, mas nenhum é seu. E aí Jesus conversa: se você soubesse quem está falando contigo, você beberia dessa água e nunca mais teria sede. Olha que tremendo nós entendemos que muitas vezes a religiosidade já sabia que aquele poço ali foi Jacó que mandou cavar aquele poço lá atrás, lá. Então eles pegavam água ainda e adoravam o poço, porque tinha sido o pai Jacó que tinha feito. Mas agora tem Jesus ali, a nova aliança. Mas a religiosidade não deixou ver que o caminho, a verdade e a vida estava à frente dela. Nicodemos, sendo mestre, não conseguiu ver. E hoje muitos, sendo bons, corretos e honestos, não conseguem ver. Mas Jesus essa noite Ele quer falar com você. Ele quer dizer: ei, você, eu estou aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Você sabe por quê que eu sou batista? Porque antes de ir na igreja batista, eu fui em umas outras igrejas, aonde a placa tinha um nome muito forte. E quando eu fui na igreja batista, no primeiro culto, o pastor Samuel Espíndola pegou uma Bíblia e falou assim: a igreja batista não salva ninguém. Eu disse: como assim? Eu estou aqui procurando, né, algo melhor para a minha vida, uma salvação, a coisa toda, né? Como que ele não salva? Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Enquanto nós não entendermos que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e não há vida longe dEle. Queridos, a vida que nós vivemos muitas vezes é uma vida comum, medíocre, na frente daquilo que Deus tem para nós. Em João 10, ele diz que veio para dar vida e vida em abundância. O que é abundância para você? É muito, não é? É muito de tudo. É muito de tudo. Mas em nenhum momento ele diz que nós não teríamos problemas, em nenhum momento ele diz que nós não teríamos doenças, em nenhum momento ele diz que nós não teríamos passando por aflições ou dificuldades, não. Mas ele diz que nossa vida seria uma vida abundante. Eu acredito nisso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido o melhor dessa vida. Todo dia, toda manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus: Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela tua igreja, meus familiares. Eu oro pelos familiares, eu oro pelos meus amigos. Todo dia pela manhã eu oro por todos eles, agradeço a Deus pela vida deles. Por quê? Porque eu tenho o melhor dessa vida. Nós temos hoje palavra de consolo, nós temos hoje a palavra da certeza da salvação, a certeza que Deus é conosco. Isso aí não, querido, o mundo não tem isso. O mundo não tem isso. Quantos hoje estão desligados, continuam com as práticas antigas que não agradam a Deus? Não houve um desligamento do mundo? Quantos hoje ainda continuam com as suas mesmas práticas? Eu pergunto: você já morreu para si mesmo? Você já morreu para si mesmo? Você já disse não para a sua carne, não para a sua alma? Nós nos preocupamos hoje muito com aquilo que é material. É ou não é, queridos? Nós nos preocupamos muito com aquilo que é material. E isso aí nós ligamos com a carne. E também nos preocupamos muito com aquilo que é sentimental, nossa mente, nossa alma, nossos sentimentos. Nós nos preocupamos muito, trabalhamos muito sobre isso. E a nossa mente é onde tudo começa. Nossa mente é onde maquina tudo. E nós queremos sempre fazer aquilo que nos agrada. É ou não é? Está certo ou errado? Nem tudo é errado. Nem tudo é errado. Só que nós valorizamos muito isso. E quanto nós valorizamos o Espírito? Nós somos corpo, alma e Espírito. Nós cuidamos do corpo, cuidamos da alma e do Espírito. Em Tessalonicenses, o Senhor diz que Ele vai vir nos buscar, e quando nos buscar, Ele quer nos achar por completo, corpo, alma e Espírito, íntegros. Íntegros é integral, é tudo, tendo um equilíbrio, todo o nosso corpo adorando a Ele. E quando nós entendemos que o melhor dessa vida é adorar ao Senhor, porque Ele é o único que tem palavra de vida eterna, ninguém mais tem. O único túmulo vazio foi o de Jesus Cristo. O resto dos túmulos, né, tu tem seus ossinhos lá dentro. O de Jesus não. Jesus está vazio, porque Ele está vivo. Já estamos terminando. A morte do velho homem precede a vida nova e santificada. A morte do velho homem, ela antecede uma nova vida santa. Uma vida de santificação, uma vida de busca, uma vida de renúncia para aquilo que é muito maior, muito maior. Sem isso,
sem essa morte, se nós nos negarmos a nós mesmos. E nós precisamos, como eu sempre falei, precisamos todos os dias mortificar a nossa carne. Por que todos os dias que nós temos que fazer isso? Porque nós somos falhos. Jesus mortificou a carne dele uma vez só, porque ele era santo. Nele não tinha pecado nenhum. Ele fez um único sacrifício por todos nós. Mas nós todos os dias temos que mortificar nossa carne, para que o Espírito possa vivificar. Sem isso, nossas tentativas de viver para Jesus não têm significado. Sem entender isso, ser crente vai ser um sacrifício. Vai ser difícil ser crente. Mas quando nós entendemos, quando nós nos negamos a nós mesmos, quando nós morremos para nós mesmos, aí sim vai ser muito fácil a vida cristã. Aí não vai ter dificuldade. Quando o Espírito Santo flui, tudo fica mais fácil e prazeroso. Tudo é mais fácil quando você é direcionado pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse Deus que aceitou vir e habitar em nós. Se nós andarmos numa vida reta. Uma vida que não é mais para o meu prazer, e sim para a glória dEle. Para a glória dEle. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Experimente o melhor de Deus. Quando nós tomamos a posição de negar nossa vontade, nós estamos dizendo assim: Senhor, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todos os meus diplomas, está aqui, ó. Está na tua presença. Eu entrego tudo a Ti. Agora me ensina essa nova vida. Viva numa dependência do Senhor. Você vai ver e viver o melhor de Deus. O batismo nas águas é o cumprimento da segunda ordenança de Jesus. Como já falei, Marcos 16:16. E é para aqueles que já foram batizados em Cristo. É para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. A minha letra é tão bonita. Vocês não fazem ideia. Está escrito aqui o versículo. Aqui tá é que eu para médico falta só o diploma, viu gente? Que o garrancho eu já tenho, né? Gálatas 3:27. Agora eu achei aqui, ó. É o último texto. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Amém? Então hoje você tem a oportunidade de dar um primeiro passo. Hoje eu tenho a oportunidade de se revestir de Cristo. Nicodemos, sendo um mestre, um homem correto, íntegro, conhecedor da lei, não conseguiu. Ele não conseguiu entender que o caminho, a verdade e a vida estava à frente dele. Hoje está bem explicado para você. E você pode tomar uma decisão hoje, de dar um novo rumo em sua vida. De realmente transpor aquilo que é espiritual, natural para o espiritual. E viver o novo de Deus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.